Seja muito bem-vindo. Muitas pessoas têm medo de se entregar a Deus, de viver uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de ir à igreja e servir o Senhor Jesus dentro da igreja, fazer com que mais pessoas tenham essa experiência com Deus. Mas este medo é uma coisa assim do mal, do inimigo de Deus, que faz com que você não tenha abertura do seu coração para Deus. Então você vê como perca de tempo as pessoas que oram, perca de tempo as pessoas que estão na igreja, e muitas vezes até discordando da palavra de Deus. Já pensou? Deus criou você e você discorda da palavra dele. Ele é onipotente, todo-poderoso, onisciente, ele sabe tudo e você discorda dele. Ele é onipresente, está em todos os lugares e você discorda deste Deus que nos criou. E nos criou por amor. E também há tantos pais, o pai e a mãe, que quando o filho se converte ao Senhor, e isso acontece em várias famílias, o pai e a mãe não se convertem, o filho se converte e começa a viver uma vida de oração, uma vida de Deus, deixa de ir em festa, renuncia a bebedeira, vive na castidade, e parece que se incomoda o pai e a mãe. O pai e a mãe, eles não conseguem ver um filho assim. O filho está vivendo na santidade, sendo santo, e está incomodando o pai. Parece que o pai e a mãe querem que o filho viva no pecado, ao ponto de pai e mãe falar: vai filho, aproveitar a tua vida, festa, baile, vai com seus amigos, menos na igreja, porque incomoda, porque a luz incomoda as trevas. Se os pais vivem nas trevas, aquele que se converteu, sendo o filho ou qualquer um da sua família, parentes, vai incomodar. Até o marido e a mulher. Se o marido se converter, vai incomodar a mulher que não se converteu. Se é ao contrário, a mulher se converteu, incomoda o marido, começa um a falar para o outro: por que você vai na igreja? Para que tanta igreja? E começa essas calúnias, falando: você quer ser beata, ou se o marido se converteu, você vai querer ser padre? Se converteu, e a pessoa começa a caluniar. Mas aquele que se converteu não vê assim mais, é um cristão, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, vê toda essa calúnia e se volta para o Senhor, coloca ao Senhor: Senhor, converte o meu marido, Senhor, converte o meu filho, minha filha, porque as pessoas de Deus, elas têm uma mentalidade apurada, ao ponto de a mentalidade daqueles que não conhecem, não têm uma experiência com Jesus, é obscurecida, está nas trevas. Para quem se converteu, a mente está aberta às coisas de Deus, a luz entrou naquela casa, e agora você consegue ver os irmãos com muito amor, ao ponto de aquele que não se converteu não consegue ver o outro irmão com muito amor, porque Deus é amor. Então quem tem esta luz do alto, que tem essa experiência com Jesus, tem o amor, que é Deus. A palavra de Deus hoje ela é um pouco comprida, mas eu vou meditar ela. Vou falar para você o que está acontecendo nesta palavra, senão nós vamos demorar demais esse vídeo. Jesus, menino, ele vai ser consagrado ao Senhor, porque a lei dizia que todo primogênito do sexo masculino seria consagrado, deveria ser consagrado ao Senhor. Então, José e Maria levam Jesus ao templo para ser consagrado. Nós vemos no templo, quando essa Sagrada Família está no templo, o Simeão. Simeão é um homem justo, de idade avançada, que o Espírito Santo estava nele, que o incitou a ir ao templo quando Jesus estava sendo consagrado ao Senhor, para ele ver. Fora dito a ele, no poder do Espírito, que ele não morreria antes de ver o Messias, o Senhor. E ele foi e viu. Aí o que ele fala para sua mãe, esta passagem eu vou ler. Olha só: Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe:
que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel. E a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Olha só, ele vai ser, este menino, causa de queda e soerguimento de muitos, e será sinal de contradição. Viu como eu falei no começo do vídeo? Quando um da família se converte, é sinal de contradição. Jesus, as trevas odeiam a luz. Os homens que não têm experiência com Jesus, não têm vida de oração, eles odeiam Jesus e os seus seguidores, ao ponto de caluniarem os cristãos. Está nas bem-aventuranças, que ontem nós estávamos meditando no programa. Então, meu irmão, nós convertidos precisamos entender que é acolher essa palavra, que somos de Jesus, que vão falar mal de nós, que não vão aguentar nós, porque pessoas que vivem no pecado odeiam pessoas que querem sair do pecado, que se arrependem do pecado, que querem viver a santidade e muito mais. Você vê uma família onde o marido e a mulher vivem a castidade. O que quer dizer castidade? O relacionamento somente do marido e da mulher, e não tendo relações fora do casamento. Isto é castidade num casamento, porque o homem e a mulher que se casam se tornam um só. Isso incomoda as famílias que não vivem assim. Uma família que vive bem por causa de Jesus incomoda a outra que não vive bem. Um filho educado na fé cristã também incomoda a outra família. E como a outra família não consegue viver isto, começa a caluniar o outro, porque não consegue viver assim. Mas, meu irmão, é só você se voltar para Deus. É só você imitar a Sagrada Família. E nós vamos viver uma vida diferente, uma vida de Deus, uma vida que muda totalmente. A nossa conversão, o que é? Nós estamos indo para lá, quando nos encontramos, temos essa experiência com Jesus, nós vamos agora, com a conversão, se converter. E a partir de agora, o Espírito Santo vai curando a cada um de nós. Mesmo com Jesus no nosso coração, e nós sendo sinal de contradição, porque Jesus está escrito no nosso coração com letras de ouro, é precioso no nosso coração Jesus, pessoas vão sim falar mal de nós, se afastar de nós. Aí nós vamos escolher se nós voltamos ao vômito antigo do pecado e continuar com aquelas amizades que nos faz pecar, ou mudamos de amizade e vamos caminhar com pessoas que falam de Deus e que tenham a mesma perseverança em Deus e o mesmo destino de querer ir para o céu. Deus te abençoe.